primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. O desaparecimento de Deus é a temática. A igreja na sociedade pós-moderna. A revista, o tema dessa revista foi tirado de um livro. Eu tenho esse livro, muito bom. E está aí na capa o livro. O Desaparecimento de Deus, é um pastor Albert Moller. Pelo menos essa é a pronúncia que eu tento fazer aqui no português. É um pastor batista reformado, homem de Deus. O Desaparecimento de Deus. Aí a nossa editora foi feliz em transformar esse livro nessa revista. Nossa Fé, o Desaparecimento de Deus, a igreja na sociedade pós-moderna. E por que nós fizemos questão de colocar esse gráficozinho aí? Porque ele já diz tudo. Vamos tentar dialogar logo no início aí. Tem alguma relação o tema, o desaparecimento de Deus? E lá o subtítulo, a igreja na sociedade pós-moderna, com esse gráficozinho aí. O que é que está faltando aí nesse gráfico? O que precisa ser acrescentado nesse gráfico ele não tem, e isso caracteriza bem a sociedade, o desaparecimento de Deus nessa sociedade pós-moderna. O que é que nós temos ali? Prazer, é o hedonismo. Nós temos o que mais? Saúde, queridos, nunca se viu uma... Bem, parece até irônico, não é contraditório. Mas, no geral, a população nunca se preocupou tanto com a saúde como nos nossos dias. Isso, Neuma, justamente. É uma capa nova. Isso, já está numa capa nova aí, olha, que maravilha. Excelente. Saúde, trabalho, estudos. E o que mais? Compras. Querido, prazer. O hedonismo é uma filosofia antropológica que diz: o fim principal do homem é o prazer, é ele ter satisfação. A partir daí, até a ética ela é determinada. Então, nada que venha estragar o meu prazer, eu permito. Esse é o hedonismo pagão. Existe um contraponto aí bíblico. John Piper, ele resolveu falar sobre o hedonismo cristão. De fato, o homem foi feito para o prazer, mas o prazer dele em Deus. Só que aí, quando se fala hoje de prazer, hedonismo, não tem nada a ver. Saúde, é importante, a saúde mas há um exagero. É a saúde pela saúde. As pessoas hoje pagam para não envelhecerem. Aliás, existe um culto hoje ao corpo. Queridos, tudo isso aí se transforma em ídolos do coração. Existe um culto hoje ao corpo. Existem meninas hoje sofrendo hoje de algumas patologias, porque não têm o corpo que gostariam de ter. Corpo de acordo com o padrão que dizem que ela tem que ter. Saúde, trabalho, estudos e compras, o poder aquisitivo, o ter. Mas é tudo isso como fim em si mesmo. É tudo isso sem Deus. Deus está fora disso. Essa é a sociedade pós-moderna. Deus está fora dessa. Por isso Albert Moller ele foi feliz. A sociedade pós-moderna se caracteriza assim. Pode passar o slide aí, Venâncio querido. O instrumento está aqui? Está não. Pode passar o slide? Isso, pode ir. A gente vai ver se compra novamente um bom passador, não é? Para ajudar vocês aí também. 2 João, o que é que diz o texto aí? Dá para ler. A segunda carta do apóstolo João, primeiro, é o capítulo todo, na verdade, não é? É a segunda carta. O ancião, é uma referência a ele, a senhora
eleita. Os comentaristas discutem quem é essa senhora eleita. A tradição hermenêutica majoritária diz que é a igreja. Ele está usando aí uma metáfora, ele está usando aí ilustrações. A senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Observe, amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Preste bem atenção. Fizemos questão de sublinhar. Amo na verdade. E ele diz, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor, mais uma vez, da verdade que está em nós. E para sempre estará conosco, diz o texto. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade. Ele não está, vejam a repetição desse verbete, verdade, na verdade e amor. E o texto prossegue, é um capítulo único. Pode ir passando. Isso, pode ir passando. Muito me alegro, diz o ancião, o presbítero, o apóstolo. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Andar, movimento, praticar, viver, seguir os passos de Cristo. Praticar, fazer o que Deus manda. É isso, a ideia de andar na verdade é praticar, é fazer. É ética cristã na prática. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, uma referência à igreja. Rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns. Dando-te um novo mandamento. Veja uma relação mas de verdade de amor, amor que e verdade. desde o princípio tivemos, que nos amemos uns. Atentem para o destaque na verdade. E o amor é este. Agora observe a definição de amor, a descrição do amor. Se fala muito hoje de um amor amoral. Um amor que é importante amar, não importa como. É amoral. Se você está no amor de Deus e todos nós estamos no amor de Deus, se nós estamos andando segundo os mandamentos. Então o amor de Deus não é um amor vago. Não é um amor que acham aí fora, não. Não é o amor das canções pornográficas de hoje, não. Faz apologia a adultério, faz apologia à orgia. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele se manifesta na prática dos seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Amor, mandamentos. Lembram de Cristo, João 14,15? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Priscila, entendeu? Guarda. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Esse é o teste teológico, é o teste da ortodoxia, para saber se alguém está na fé verdadeira ou não. As cartas joaninas, elas são permeadas por testes. Esse aí é o teste da ortodoxia. Aí ele cita Cristo. E o texto prossegue, para encerrar a leitura do texto. O texto que foi recomendado aí pelo próprio autor da revista. Até o versículo 10, não é isso? Vai passar agora. A gente está trabalhando para melhorar aí, para a glória de Deus. Não é culpa da nossa sonoplastia, não. É o nosso maquinário que a gente precisa potencializar. Isso. E eu coloquei ainda o efeitozinho, ainda tem isso, não é? Fazer slides, ou você faz ele basicão, para não perder tempo. Então, meu irmão, aí eu falo, rapaz, eu tenho muito livro para ler.
Eu vou botar o básico do básico, meu irmão. Uma palestra que você vai numa conferência, uma vez ao ano, aí você dá aquela caprichada. Vai usar todo domingo, meu irmão, tem que pegar o modelo básico e acabou. Senão você não lê, não estuda. Vamos lá, queridos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, observem, não tem Deus. Volte o texto. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Observe a relação da doutrina, da ortodoxia, que apelidamos hoje de fé bíblica e reformada, com a fé verdadeira, com a igreja verdadeira. Porque hoje dizem assim, não importa o que crer, o que importa é viver. Mas a verdadeira vida só é vivida quando ela emana da doutrina verdadeira. Você não separa o que Deus uniu, doutrina e vida. E a doutrina que Deus nos deu a conhecer. A igreja hoje está com as portas escancaradas hoje para erros teológicos e heresias, porque tem deixado de ler essa carta aí, ó. Tem deixado de ler essa carta. Eu estou só lendo, viu, gente? Eu vou entrar na própria revista aí. Vamos lá. Se alguém vem ter convosco, agora recebam essa daí. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, comporta ação da igreja, não recebais em casa, nem tampouco. João não está dizendo que você não deve receber o incrédulo. Essa mensagem não é para o incrédulo, não, porque do contrário não tinham como evangelizar o incrédulo, né? Aí é para aqueles que se dizem de Deus, mas em nome de Deus, deturpam o caráter de Deus, deturpam a mensagem de Deus. É uma mensagem dirigida àqueles que se dizem de Cristo, mas em nome de Cristo, deturpam a pessoa e a obra de Cristo. Ora, está aí agora nas redes sociais um debate aí sobre uma tal de apóstola, que virou bagunça mesmo, né? Uma tal de bispa, melhor dizendo, né? Perguntaram sobre determinada pessoas que praticam determinados pecados vão para o céu ou não, e ela disse, não devemos julgar. É impressionante mesmo, vai sempre desembocar nisso. E aí, por sua vez, um pastor apóstata foi lá e fez coro com a bispa e com a Hilarie, que diz que precisamos reescrever a Escritura. Hilarie diz que temos que reescrever a Escritura. Aí um pastor apóstata foi lá e disse, não, amiga, não precisa. A Bíblia é só um conglomerado de textos, só importa o que Jesus disse e fez. Coitado, eu pegaria só essa palavra dele no finalzinho e dizia, então vamos ver o que Jesus disse e fez. Ele já dança aí. Tá bom, vamos fazer de conta que eu concordo contigo. A Bíblia é um conglomerado de textos, é um compêndio de textos. O que importa é o que Jesus disse e fez. E o que Jesus disse e fez está onde? Está na Bíblia. Ah, tá, cara pálida. Tá bom. Então vamos lá. Destaque um texto aí que ele disse e fez. Mas você vê aí a igreja se abrindo, meu irmão, para essa turma. Cristãos que param para dar audiência. Olha aí. Então, segundo o escritor da revista, a pós-modernidade ela tem essas marcas. Está aí. Essas características. Quais são elas? O cristianismo não é mais força modeladora da sociedade. É uma das características da pós-modernidade. É claro que essa característica ela tem menos força, dependendo da região, dependendo do país. Por exemplo, na Europa, a Europa ela é pós-moderna ao extremo. Você evangelizar um europeu hoje, você tem que ir com conhecimento. O cristianismo não é mais força modeladora na Europa. Então eles vão dar risada de você lá. Os homens que chamaram Paulo de tagarela, porque estava pregando sobre a ressurreição, no primeiro século, hoje chamam você de tagarela lá também hoje. Em nome da deusa ciência, em nome do progresso.
ou do desprogresso. Entenderam? O cristianismo não é mais força modeladora da sociedade. Atentem para isso. Na América do Sul, América Central e América do Norte, deixa eu abrir aqui um parênteses, para eu não me perder aqui, não fazer uma digressão desnecessária, ficar divagando aqui. Incrível quando nós temos um complexo de inferioridade pesada, né? Quando se fala de ele é americano, o americano do norte. E nós não somos americanos, não, é? Nós somos americanos, querido. Não nos esquecemos disso. Só que nós somos americanos do sul, sul-americanos. Nos esquecemos disso, nos inferiorizamos, não é? Mas fecha parênteses. Vejam, cuidado, porque está começando a acontecer na América do Sul. América do Norte, o cristianismo está sendo varrido do espaço público. Aquele psicólogo, Jordan Peterson, 12 regras para a vida, ele é um conservador. No Canadá ele é massacrado. Ele é massacrado no Canadá. Jordan Peterson, não sei quem leu aqui o livro dele já, 12 regras para a vida. Ele é um conservador no aspecto político. E ele bate mesmo. Ele é pisado no Canadá. Presbítero Manuel. Quando tem esse tópico aí, pastor, que o cristianismo não é mais força modeladora da sociedade, como está naquele slide inicialmente lá, que do prazer, saúde, essas coisas todas. Então, nesses países, vamos chamar do velho continente, ou os países mais desenvolvidos, eles têm um potencial financeiro, cultural, etc., mais evoluído que o nosso. Quando as pessoas pregam o evangelho muito na base da necessidade, porque nós também somos culpados disso, assim, nós de forma geral, o sul-americano e o brasileiro principalmente. Porque quando você vai em uma outra igreja, às vezes a nossa mesma denominação, numa igreja menor, e se não tiver cuidado, o evangelho está baseado no poder ter as coisas, ter uma condição financeira, ser mais bonito, ser mais não sei o quê. Com isso, você tira, na verdade, a essência do Deus Senhor. E agora, no país que já tem essa distribuição de renda linda e maravilhosa, nego esquece Deus, porque já tem tudo isso que, se fosse na África, teria um pedido maior, pelo alimento, pela vestimenta, pela sobrevivência. Então, por isso que entendo eu que nesses lugares, e também já no Brasil, dentro de uma gama de pessoas, de uma condição financeira tal, acham que não precisa de Deus, que precisa de Deus para ter saúde, para não precisar do SUS, precisa de Deus para passar no concurso, está tendo hoje, e coisa e tal. Então, quando isso acontece, você vai ali no condomínio onde eu moro, né? Tem alguns, tem até uma novena lá, mesmo assim são poucas pessoas que frequentam, pouquíssimas, né? Mas os demais, não, eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho isso, tenho um anel, tenho não sei o quê. Então, subentende que não precisa de Deus, porque o apelo de Deus para nós, em muitos casos, é poder ter saúde, ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Então, por isso, eu creio eu que esse esfriamento e aí há esse desaparecimento de Deus nesses lugares. Isso. Porque Deus fica em segundo plano. Eu já tenho isso, eu quero Deus para quê? Então, eu entendo dessa forma. Um desaparecimento oriundo da queda lá dos nossos pais, Gênesis 3. Agora observem que a proposta original do diabo, ela continua ecoando hoje, ela continua sendo aceita. Se vocês comerem, vocês se tornarão como ele. Vocês serão também deuses. Por isso que um dos pais da tradição bíblica reformada, João Calvino, é dele aquela frase famosa, cada pastor narra de uma paráfrase: o coração do homem é uma fábrica contínua de ídolos. Todas essas coisas que colocamos no início, prazer, saúde, trabalho, estudos, aquisições, compras, elas têm o seu lugar, são legítimas. Mas quando nós as transformamos num fim em si mesmas,
Elas se tornam ídolos. Sexta-feira, pregamos aqui um sermão com o título Tentar viver a vida debaixo do sol, desconectado de Deus, é vaidade. E Salomão nos serve de exemplo de alguém que procurou viver essa vida. É só ler Eclesiastes 2. Ele diz, sabe, quanto ao prazer, o que tinha para ser usufruído na época, ele disse, eu usufruí. E chegou à conclusão, e não encontrei sentido na vida. Aí ele continua, quanto ao trabalhar, construir, edificar, o que era possível fazer na época, eu fiz. E ele mesmo diz, cheguei à conclusão que foi tudo inútil. Quanto ao possuir, o homem mais rico da sua época. Ele disse, olha, eu possuí o que era possível na sua época, como possuir, ele disse, eu possuí. E ele concluiu, vaidade, foi inútil. Conhecimento, ora, ele disse, o que era possível conhecer na época, eu conheci. Só ler Eclesiastes 2. Agora vejam, ele começa Eclesiastes dizendo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E termina Eclesiastes 2 dizendo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque ele entendeu que viver a vida debaixo do sol, desconectado de Deus, é vaidade. E é por isso que ele encerra Eclesiastes dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma é, a essência é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Boa sua fala, Pastor Manuel. O problema não é a saúde, é que transformamos a saúde num ídolo. Colocamos ela no lugar de Deus. E aí Deus, nessa historiazinha, entra apenas como o gêniozinho da lâmpada mágica. Senhor, cura. Eu estou com uma infecção nos rins, cura. O problema não é o trabalho, Ele nos fez para trabalhar. O sermão de hoje à noite, qual é o tema? Qual é o subtema do sermão de hoje à noite? O tema continua sendo o mesmo, a série. Gênesis de 1 a 11. A história que explica todas as histórias. Subtema de hoje, o trabalho, a sociedade, o que mais? A política e a religião na perspectiva de Gênesis 1 e 2. Pastor, para que uns temas desses em Gênesis? Porque está em Gênesis. É simples por isso, porque está em Gênesis. A igreja hoje, ela é vulnerável hoje às ideologias, porque tem muitos sermões hoje apenas no campo da superficialidade. Tem que levar a igreja a aprofundar. O que é que a Bíblia diz em Gênesis? O trabalho. É mandato cultural o trabalho. Só que nós pegamos o trabalho depois da queda e transformamos num ídolo. Foi o caso de Salomão. Então, queridos, já se vê hoje nas universidades isso no Brasil. O cristianismo tem vez e voz na universidade hoje? Nenhuma. Nenhuma. Segunda característica da pós-modernidade. É possível a humanidade viver sem Deus. Gente, lembra de Gênesis 3? O diabo chega e diz, vocês não precisam depender dele. Vocês podem viver uma vida independente dele. Na verdade, ele não quer que vocês sejam igual a ele. Está aí. É possível para a humanidade viver uma vida sem Deus. Não existe, queridos. O nosso DNA é um DNA de adorador. Não existe. Até o ateu, quando ele diz eu não creio em Deus, ele está adorando a si mesmo. Colossenses 2, ele presta um culto a si mesmo. Querido, não tem essa história de uns adoram e outros não. Todo ser humano é um adorador. Ou ele adora a si mesmo, ou ele adora a vaca, ou ele adora o ter, ou ele adora o fazer, ou ele adora o conhecimento. Nós somos seres adoradores. Faz parte da nossa constituição. Prestemos bem atenção. É muito profundo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As duas palavrinhas no hebraico são muito profundas. Nessa afirmação, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, você tem uma das verdades. Estou fazendo o homem para me adorar. Eu estou fazendo o homem para que ele tenha deleite em mim. Mas aí o homem resolve ter deleite não em Deus, mas em si mesmo. Aí o resultado é aí, Estamos caminhando para isso, viu? É possível para a humanidade viver sem Deus.
Agora observe, eu quero fazer uma notazinha aí. Eu estou só na introdução, não vou correr não, sabe, gente? Não temos que chegar ao mês de janeiro e, eita, nós cumprimos a grade curricular, não. Aqui é informação gerando transformação, é informação gerando transformação. A informação que não gera transformação, ela faz, sabe o quê? Ela infla o coração dos membros da igreja. E aí a gente manda para a rua um monte de crente soberbo, presunçoso, cheio de si. E que sai para aí arrotando informação para o mundo. É informação gerando transformação. É informação gerando transformação. É fazendo com que cada membro desta igreja, cada dia se torne um crente melhor. Em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Preste bem atenção. Isso não está lá fora não, viu? É possível para a humanidade viver sem Deus dentro da igreja. Que é isso, pastor? Dentro da igreja. Já ouviu falar no deísmo cristão? Contraditório, não é? Pois é. O deísmo está dentro da igreja. O deísmo moralista é o que alguns chamam. O que é o deísmo moralista? Os cristãos até falam de moralidade. Até falam de o que é certo e o que é errado, mas Deus do lado de fora. E eles não percebem, quando se tira Deus, até o que é certo e o que é errado perde sentido. Porque quem determina o que é certo e o que é errado é Deus. É Deus. Mas eu quero dizer para os senhores que Deus está fora, do lado de fora de muitas igrejas hoje. Eu não estou aqui brincando. Uma das cartas, uma das igrejas lá, uma das 7 igrejas, Deus disse o que para ela? Eis que eu estou... Aí eu também não culpo, porque no passado também, no meu pífio conhecimento, eu também cheguei a fazer isso, então paciência com os outros, por favor. Mas muitos pegam esse texto para evangelismo. Isso aí não é evangelismo, não. Ainda que você faça uma aplicação estendida. Isso aí ele falando com a igreja, quem já está dentro. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar. O que ele está dizendo é, eu estou do lado de fora. Agora, ele não está do lado de fora porque ele está batendo no sentido de eu quero entrar e vocês não deixam. Ele está do lado de fora porque a igreja estava em desobediência. Isso é consequência pactual. Ele não abandona a sua igreja, mas ele a disciplina. Se tem uma disciplina que é pesada para uma igreja, é quando o Senhor deixa ela andar sozinha. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar e eu vou cear com vocês. Tem em algumas igrejas, tem uma liturgia bíblica reformada linda. Tem um cântico maravilhoso. Tem um prédio lindo, mas o mais importante, o ente mais importante está do lado de fora. Que o Senhor nos livre disso. Nos livre disso. Já ouviram falar no ateísmo prático, não é? A gente é veloz para bater no ateu dogmático, o ateu analítico. O que é o ateu dogmático? É o cara que diz assim, eu vou estudar para provar que Deus não existe. Richard Dawkins, ele escreveu um livro para isso. Deus, um delírio. Tem esse livro, viu? Mas ainda bem que tem um Alistair McGrath que desse Richard Dawkins, um delírio. Deus seja louvado. Deus sempre levanta os apologetas, meu irmão. Aí o Alistair McGrath, um pastor anglicano da Inglaterra, escreveu um livrão, Richard Dawkins, um delírio. O delírio de Richard Dawkins. Tome na veia. E com amor, e com carinho. Mas existe o ateu prático. Para mim, para Deus, o pior não é o ateu dogmático, analítico, confessional. É o ateu prático. Quem é o ateu prático, segundo a Bíblia e segundo os teólogos bíblicos sistemáticos? É aquele que confessa com os lábios que Deus existe, mas a vida dele não é de acordo com o que ele confessa. Essa é a linguagem que nós usamos para o ateu prático. E o que tem de ateu prático dentro das igrejas não está no gibi. O que eles confessam aos domingos, eles não praticam às segundas-feiras, às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras. Eles não praticam quando estão negociando, mentem para chuchu. Eles não praticam na hora de olhar para o outro com humanidade. Olham para o outro com um olhar altivo. Não praticam. São os ateus práticos. Aí eu tenho que olhar primeiro para mim, viu? Eu não tenho que estar olhando para o outro, né? Primeiro para mim. Você já deu vontade de correr e se esconder debaixo de uma mesa? Estando no culto?
Você já teve sentimento de você estar aqui e dar vontade de correr e se esconder debaixo de uma mesa? O que é isso, pastor? É quando você percebe, de fato, com um pouco mais de intensidade, a santidade de Deus. Aí você olha para si e diz, meu Deus, eu não estou aqui mentindo não, é essa sensação que a qual eu tenho. A vontade de correr e me esconder. Aí você diz, mas o que é isso, pastor? O que está acontecendo? O senhor está vivendo uma vida desregrada por aí? Não. Não é a minha vida do lado de fora não, meu irmão. É a minha vida do lado de dentro. É aqui, ó. É aqui, é o meu mundo aqui, meu irmão. Que me faz olhar para o alto e... Meu Deus. Meu Deus. Mas aí ainda bem que eu faço como o apóstolo Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí eu desisto de me esconder debaixo da mesa, porque eu já estou escondido em Cristo Jesus. Ele é o meu esconderijo, Ele é o meu refúgio. Por isso, escrevendo aos Romanos, Paulo disse, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e também por eles ressuscitou. Micelim. Presbítero Aldo. Ainda sobre o segundo ponto, viu, gente? A sonoplastia está nos ajudando aí. É possível para a humanidade viver sem Deus. Ei, isso aqui não é teoria não, viu? A sociedade pós-moderna vive assim. É possível viver sem Deus. Pobres, coitados. Porque o próprio ar que eles respiram. Salmo 104 na veia, reverendo Renato. O próprio ar, que o ímpio que diz isso, é Deus que está dando para ele. Veja como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus é longânimo. É o homem dizendo que é possível viver sem Ele. É o homem escrevendo a sua própria carta de alforria, dizendo que não precisa de Deus e Deus dando sopro para ele de vida. Aí Moisés no Salmo 90 diz que ele olha para nós e sabe que nós somos pó. Ei, fale para você com frequência. Pega o Salmo 90 e fale assim. Ei, não se esqueça, você é pó. Pó. Presbítero do Alto. Fazendo menção do que o senhor falou aí agora há pouco, a respeito de Apocalipse 3:20, ele no início exorta dizendo, falando a respeito de um povo que nem era quente, nem era frio, mas morno. Aí ele exorta dizendo que eis que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mesmo assim, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no versículo 20, ele externa a sua misericórdia dizendo, eis que estou à porta e bato. Para a igreja, de fato, falando para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, veja, quando ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se nós formos lá para João, quando ele diz, o bom pastor, ele diz que as ovelhas ouvem a minha voz, então ele diz, se ouvires a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, Deus dispensando a sua graça e a sua generosidade a um Deus de amor pelos seus filhos, pela sua igreja. Se nós formos lembrar também, mas no passado, que esse mesmo Deus falou a Moisés dizendo que por 40 anos estendeu a mão a um povo que ele tirou do Egito, no deserto. 40 anos estendendo a mão a um povo contradizente, rebelde e duro de coração. A dureza do homem, a escassez da fé e da obediência, a seca espiritual e a generosidade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja. E aí, presbítero amado, que nós mesmos olhemos para nós mesmos, para que não sejamos encontrados vivendo assim. Boa, excelente, excelente. Assim como foi boa a fala do presbítero Manuel. Terceiro, característica da pós-modernidade. O que é que diz o texto aí? É possível fazer deste mundo um lugar melhor, sem a interferência de uma crença em qualquer ser espiritual. Preste bem atenção que a temática sobre a qual o mundo está alicerçado para perseguir a igreja é essa. A igreja
Nos últimos dias, ela vai ser massacrada e o argumento vai ser esse: o problema do mundo são os cristãos. Exterminemos os cristãos e o mundo viverá em paz. Começa assim a história. Foi assim que Hitler massacrou os judeus. O problema aqui da nossa nação são os judeus. Começou com essa historiazinha. Veja no Brasil o que Hilarie disse recentemente, dizendo que precisamos reescrever a escritura. O que me entristece não é ver Hilarie dizendo isso, não. O que me entristece é ver crente dentro das igrejas fazendo coro com elas. E se o pastor confrontar a fala de Hilarie, ele confronta o pastor. Eu só adianto uma coisa: Deus me deu a consciência de que eu não estou condicionado a concordar ou não comigo. Discordar de mim, pode discordar, só não quero que você discorde de Deus. E como porta-voz de Deus, meu amiguinho, não vai ser ninguém que vai fazer a gente parar, não. Porta-voz de Deus, meu irmão, o que Ele manda dizer, vamos dizer. Jonathan, microfone para o Jonathan. Vejam aí, ó. É possível fazer de um mundo melhor, sem interferência de crença. Crenças dividem, tem cristão dizendo isso hoje. Crenças dividem. As crenças perturbam a igreja. Ah, é? Então pergunte a Cristo quando ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Sabe, horizontalmente e secundariamente, que levou Cristo à cruz foi ele dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não negociou a sua singularidade. E foi porque ele não negociou a sua singularidade que, como causa secundária, ele foi levado à cruz. Se ele tivesse dito: não, eu sou mais um dos profetas, nenhum problema ele teria dito. Mas ele ousou dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele ousou dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem vida. Aí, meu amiguinho, disseram, blasfemando. Cruz, Jonathan. É breve, pastor. E hoje em dia, você condenar o pecado, falar que o pecado é a moda agora de discurso de ódio. Não pode mais não, não pode isso falar, nem não. os pastores mais podem pregar, não pode. Condenar o pecado porque é discurso de ódio. Não pode. Tá na moda agora. Ou seja, é proibido proibir. João Alexandre, quem conhece aqui o cantor João Alexandre, compositor? Ele escreveu um cântico: é proibido proibir, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido proibir hoje dentro da igreja. Olha, por favor, em nome de Cristo, viu? Eu vou passar passa o microfone aí para a Ilka. Vai falar, né, Ilka? Não? Não? Sim. Ah, sim, Ilka, valeu, molequeira. É verdade. Obrigado, Ilka, é verdade. Queridos, preste bem atenção. Louvado seja Deus por esta igreja. Perfeita, só quando Cristo voltar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse assunto aqui que eu estou tratando, e vamos falar daqui para frente, alguns pastores, eles não podem nem mencionar. Eu não estou inventando, não. Eu estou falando de igrejas presbiterianas no Brasil, viu? Se ele mencionar, ao terminar, o vice-presidente do conselho bate no ombro deles e diz: eu quero uma reunião amanhã, eu quero que o senhor convoque uma reunião do conselho amanhã. E está o conselho todinho dizendo: ou o senhor para, ou a gente manda o senhor embora. Gente, eu não estou inventando não, viu? Então, eu louvo a Deus pelo colégio pastoral desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero César, louvo a Deus pela vida do presbítero Clécio, presbítero Humberto, presbítero Moisés, pelos presbíteros em disponibilidade. Eu não estou inventando não. E eu falo até para minha esposa: ainda bem, graças a Deus que ele me confiou uma igreja saudável. Porque, meus irmãos, por favor, sabe quando um conselho vai chegar para mim e dizer: se o senhor quiser continuar como pastor desta igreja, pare de pregar contra o pecado, e eu vou dizer: muito obrigado? Nunca. Nunca. São 23 anos de ministério dizendo isso.
Nunca, até agora não passei por isso não. Mas nunca, e está aqui, ó. O amado presbítero César, que não vai fazer isso nunca, o homem de Deus. O presbítero Clécio está lhe dando aula, o homem de Deus. O presbítero Humberto, o homem de Deus, ele não vai fazer isso. Humberto vai fazer isso. Estou dando apenas um exemplo. Tem igrejas hoje assim. O pastor está aqui, ó. E o que ele prega, pastor? Amor. Amor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Passa aí agora, eu não vou continuar não, mas eu quero que vocês vejam o próximo slide, porque o próximo encontro nosso a gente vai trabalhar isso aí. Vamos terminar na hora, não vamos exaustar ninguém, não precisa correr. Isso. Só isso aí, é só citação, porque na próxima aula a gente entra no conteúdo em si, propriamente falando. Precisamos responder algumas questões. Primeiro, por que o cristianismo tem sido abandonado com uma cosmovisão determinante de valores em nossos dias? Fui eu que cortei o D aí, foi Venâncio? O Dias, eu acho que foi... não, foi no Zoom ali. Obrigado, guerreiro, obrigadão, hein? Tem sido uma bênção para mim. Temos que responder essa pergunta. O que tem levado o cristianismo a ser abandonado como cosmovisão na sociedade? Segunda pergunta. Seria possível uma mudança nesse quadro? Veja que todo o estudo seguinte é uma resposta a essas questões. E terceiro, como os cristãos devem reagir? Como os cristãos devem reagir para que sua cosmovisão continue a fazer o quê? A influenciar a sociedade, cumprindo sua missão de ser sal e luz deste mundo. A sequência do estudo vai responder essas três questões. Primeiro, por que o cristianismo, Carlos, Marlene, tem sido abandonado como cosmovisão cristã? Segundo, é possível mudar esse quadro? Aí onde entra reavivamento e reforma. Nós temos exemplo na história que aconteceu isso. E por último, como os cristãos devem reagir para que sua cosmovisão continue a influenciar a sociedade, cumprindo sua missão de ser sal e luz deste mundo. E aí eu quero encerrar dizendo: imaginem os docentes nas universidades que estão servos de Deus fiéis. Ei, eu quero pedir a vocês a orarem pelos docentes das universidades, servos de Deus. Vocês não imaginam a batalha que eles estão travando. Nós temos docentes aqui, ó. A batalha que eles estão travando. Olha, eles estão sendo marginalizados sorrateiramente, descanteados sorrateiramente. Existem muitas formas de se amordaçar uma pessoa, queridos. Existem muitas formas de se amordaçar uma pessoa. Orem pelos nossos docentes nas universidades. Os professores nas escolas. Michelin, para a gente encerrar de vez, agora o microfone para Michelin. Não? Agora é direta, né, Michelin? Não é mais algo sorrateiro, não é mais sutil, não. É algo aberto. Aí a igreja não pode brincar com isso, não. Que o Senhor nos ajude. As escolas